pastinha, certo? Vocês devem fazer até sexta-feira, antes da aula, porque a gente vai começar a corrigir na aula de sexta-feira, tá? Se a gente não conseguir finalizar na aula de sexta-feira, a gente vai para segunda-feira, ou segunda-feira fica para tirar dúvida, e daí na outra sexta, dia 28, a gente vai ter prova. Então, estou marcando aqui no chat, ó, 28/8, prova de GEO. Assunto, Nordeste. São 3 capítulos, certo? É toda a unidade, tá? Então, é tudo sobre o Nordeste. Desde a parte histórica, tá? Ou seja, do Brasil colônia, da chegada nesse território, tá? Que vocês já fizeram uma prova sobre isso, né? No formulário Google, tá? Até os processos, até a economia, né? Até o turismo que a gente viu na aula passada, certo? Fabiola, não é 28, que é sexta-feira, tá? 27 é quinta, a gente não tem aula. Yuri, bom dia. Já chega marcando a prova, ó. Dia 28, sexta-feira, prova de GEO sobre Nordeste, ok? Fala, Andrei. Tem como falar a base ou o capítulo? Tem como eu falar? Sim. Sim, senhor. Estou pegando meu livro. Ô, prof. Só um pouquinho. São os capítulos, Andrei. 8, 9 e 10. Estou escrevendo aqui no chat. Nada. Opa. 10. Beleza? Quem é que queria falar alguma coisa? Bernardo, é isso? Sim, prof. É só que, tipo, o jeito que eu marco, que eu guardo, eu boto onde as provas ficam, eu boto aqui no coisa do Google, do calendário do Google, que daí ele já me lembra quando estiver perto do dia. Uhum. Boa. Eu não consigo usar esse calendário aí, Google. Que bom que você consegue. Yuri, tá aqui no chat, ó. Acabei de marcar novamente para você, copiar e colar para você, querido. Anotou, Yuri? Pessoal, se estamos terminando o Nordeste, tá? Obrigada, Andrei. Vamos começar uma nova região hoje, tá? Eu quero saber se vocês sabem identificar para mim esses estados aqui, ó. Fabiola, presta atenção, tá? Tem que abrir alguma página do livro? Ainda não. Agora só de olho aqui na tela. Fabiola, você sabe que estado é esse bem grandalhão aqui, ó? Só para começar a apresentar para vocês, né? Aqui são 4 estados de uma região, tá? Estado 1, estado 2, estado 3 e estado 4. Na região Nordeste, a gente tinha muitos estados, né? É a região Sudeste? Não. Região Sudeste, isso mesmo. Tá. Alguém sabe me dizer? Fabiola. O grande? Acho que é... Não, deixa. É Minas Gerais, não é? Professora, posso falar quais são os estados? Pode. O 1 é Espírito Santo, o 2 é São Paulo, Não, calma. Tá, peraí, ó. Peraí que pra gente se comunicar melhor. Esse grandalhão aqui já falaram, acho que a Helena já falou. Tá, calma, qual que não foi falado ainda? Só foi falado um. Esse aqui é Minas Gerais. A Helena falou pra gente. O grandão. 2 é São Paulo, o 3 é Espírito Santo e o 4... Ah, não. O 2... Ao contrário. Calma aí, prof, é que meus irmãos estão aqui. Posso, prof? Sim. Esse daqui. Esse é Rio de Janeiro e o outro é Espírito Santo. Isso, perfeito. Moleza, né? Então, aqui está. Os 4 estados que fazem parte, então, da região sul do Brasil, tá? Minas Gerais, o Grandão, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ô, prof. O teu mic tá ligado. Juliano.
prof. Júlia, desliga o seu mic. O que foi, Yuri? Ô, prof, Oi. sabe ali aquela Baía de Guanabara? Ah, Então, teve um momento, acho que na história, não sei quando, que ela foi meio que um distrito federal. aham. Como é que você sabe disso? Quem é que falou para você? Não lembro disso, prof. Eu não me lembro de onde eu me lembro disso. Acho que foi de algum documentário que eu vi, tipo aqueles coisa de trens, que daí ele envolve a história de um trem que levava café de um lugar para o outro, daí fazia conexão com isso, entende? Daí já eu lembrei disso. Uhum. Olha só, o Bernardo já falou 2 características da região sudeste do Brasil. Kian, você sabe me falar alguma coisa sobre a região sudeste do Brasil? Que você lembra, assim, seja uma história, né, um processo histórico ou de natureza, algum lugar? Sei lá, não sei. O único lugar que eu conheço do Sudeste ali, que eu já fui, é São Paulo, mano. Onde é que você foi em São Paulo? Eu fui na capital, São Paulo, capital. Na capital. Na Aí eu fui capital do estado. visitar a minha tia. Massa. Legal. Você tem parente que vem de lá, né, Kian? Sim. Minha tia, meu tio e meu primo. Mais alguém tem algum parente na região sudeste? O meu Isabela padrasto. Medeiros. Meu padrasto Eu é de lá. Meu pai é de lá. E minha família toda é de São Paulo, tipo, é de lá. Aí tem uma parte que mora em Jundiaí, a outra em São Bernardo e a outra na capital. Legal. Então você já foi para lá, Ana? E tem outra parte também que mora em Araras, no interior de São Paulo. Uhum. Legal. O que a Helena falou que eu não entendi? Helena? O padrasto é de lá. E as filhas dele também. Uhum. Helena, abre a câmera. Kian também. Tem gente aí com câmera fechada. Tem mais gente com câmera fechada. Certo. Mais alguém tem parente que mora em São Paulo? Já foi para Rio de Janeiro, para Espírito Santo? Sofia, Grazi, Andrei, tudo com câmera fechada. Yuri, para onde é que você foi, querido? Campinas, uma cidade gigante, né? Que fica no estado de São Paulo. Ótimo. O Andrei já foi para o Rio de Janeiro, Andrei? Espírito Santo? Eu já fui para a capital de São Paulo e para o Rio de Janeiro. Para a capital também do Rio de Janeiro, Júlia? Acho que foi Copacabana. Não, Copacabana é uma coisa, né? Eu fui pra lá. Copacabana fica na capital, Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, né? Sim, para o aeroporto, Henrique. Foi só uma paradinha, então. O Bernardo tem parente lá no Rio de Janeiro. Beleza. E que características que a gente pode falar do estado? São Paulo. Clima seco? Clima seco? Por que você acha que é seco, Arthur? Calor, não sei. Tu achas que está muito longe daqui de Florianópolis e está mais próximo da linha do Equador para ter um clima seco? Como é uma cidade... Não, Arthur, não é uma característica, tá? O clima seco. A gente vai falar sobre isso depois, sobre as características climáticas. São Paulo é uma Maquin. Fala, Maquin. São Paulo é uma metrópole, né? Opa! São Paulo é uma metrópole. Sim, São Paulo é uma metrópole, uma megalópole, uma mega cidade. São Paulo é referência no Brasil inteiro, tá? Isso mesmo, perfeito. O que a gente pode falar de Minas Gerais, gente? Pão de queijo. É o queijo Minas? Pão de queijo, queijo Minas, o que mais? Doce de leite. Doce de leite, outra característica. Se tem doce de leite é porque tem muito o que, será? Leite.
Fazenda. Leite? Criação de gado, né? Para fazer o queijo e para fazer o doce de leite precisa de leite. Logo, você precisa de gado leiteiro, no caso, tá? Isso mesmo. O que mais? Pensa no nome. Minas Gerais. Tinha muito ouro antigamente. Perfeito. A questão dos minérios. A questão, tá? Econômica e, na verdade, o motivo pelo qual os colonizadores vão para a região sudeste é o ouro, galera, tá? A metrópole Portugal queria ouro, queria dinheiro, queria explorar tudo que era rico, tudo que era de grande riqueza, né? Tudo que era de muito valor, certo? Então, aí vem o motivo pelo qual eles vão para a região sudeste, tá? E se a gente falar de Espírito Santo, o que a gente sabe de Espírito Santo? Tem uma ponte. Tem uma ponte. Que é pequeno. A capital é uma ilha, é um estado pequeno. Acho que, não sei se é essa ponte aí que a Helena quis falar pra gente. Ô, prof, a minha avó já foi pra lá, ela disse que é muito sem graça. Na verdade, a Vitória, capital do Espírito Santo, lembra muito Florianópolis. Mas, enfim, né? Eu sei também que tem um time de futebol lá. Aham. A Isabela Florencio, sabe alguma coisa sobre o Espírito Santo? Não. Não? Acho que... Lá é muito rural. Oi? Lá é muito rural, tipo, tem muita coisa rural, muita parte rural. Não. Na verdade, aqui, ó, a parte que é mais próxima de Minas Gerais tem um pouco uma característica mais de interior. Mas se você for ver, a maior parte do Espírito Santo, né, ou grande parte dela, é banhada pelo Oceano Atlântico, então tem muito mar. Tem um relevo parecido, lembra o daqui. Por isso que eu falei, né? Ah, desculpa, eu tô aqui projetando só para mim. Viagem, eu tô ali passando o cursor em cima do litoral. Peraí, onde é que é aqui? Estava respondendo, então, uma aqui, né? Apareceu para vocês? Sim. Aqui, Maquin, se liga. Então, essa porção que está mais, né, que está na fronteira, que está mais aqui para o lado de Minas Gerais, vai ter mais característica rural, tá? Mas grande parte do estado do Espírito Santo, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, ele é litorâneo. Então, as atividades econômicas, né, o turismo, o porto, ele vai estar aqui no litoral, certo? O comércio, a capital, certo? Vitória. Então, não tem tanta característica rural como o Maquin perguntou, tá? Sim, a gente tem poucas informações sobre o Espírito Santo, né? De modo geral, a gente sabe mais de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tá? Então, pegando esse gancho, tá? Que a Helena falou do ouro, né? Abram o livro ali na página. Antes de falar do ouro, perdão. Página 135, que abre a unidade 5. Tá todo mundo com livro aí? Alguém não tem livro nessa sala, gente? Legal, Fabiola. Legal, Henrique. Isabela Medeiros, você comprou livro, né? Você tá com os livros aí? Eu tô sim, professora, eu só tô procurando aqui. Tá bom. Boa busca. Então tá, que bom. Senão eu projetava. Galera, Sofia, lê para mim a legenda dessa imagem aqui da página 134 e 135. Tá. A região Sudeste foi a segunda região brasileira a ser ocupada com atividades econômicas no período da colonização. E hoje é a que possui a maior participação na produção de toda a riqueza nacional. Continua? Sim. Mas o que levou a região Sudeste a se destacar como região com maior desenvolvimento econômico do país
Qual foi o papel da mineração no cultivo de café e da presença da capital federal no Rio de Janeiro, de 1763 a 1960, para o crescimento econômico dessa região? Agora observe a imagem e responda. Qual a importância do Porto de Santos para a região sudeste e para o Brasil, de maneira geral? Minha entonação não pergunta. Tá. Olha só, gente. Na verdade, a legenda dessa imagem fala o seguinte: Porto de Santos, São Paulo, o maior da América do Sul em volume de movimentação de carga. Tá? Então, para a gente responder uma das perguntas que a Sofia fez lendo o quadrinho alaranjado ali de cima, tá? Qual é a grande importância do Porto de Santos para a região sudeste e para o Brasil de maneira geral? Alguém se arrisca a responder? Eduardo, o que você responderia? Qual é a importância desse porto? Posso falar para... Não sei, é para transportar as coisas do comércio? Isso. Na verdade, o porto, Ana Clara, ele vai, né, escoar, ele vai mandar para fora do Brasil tudo que se produz aqui e vai receber. Tá bom, Eduardo? Vira a economia. Tipo, quando vende pra fora, e aí vai girando. Tipo, ao mesmo tempo que vem, chega. Não, Isso. ao mesmo tempo que vai, chega as coisas. Isso tipo, mesmo. O Brasil é um grande exportador de frango. Vai muito frango pra... Uhum. Assim, E olha só, é claro que a gente não tem só o Porto de Santos aqui no Brasil, né? Mas o Porto de Santos, ele é o de maior movimento, o de maior movimentação da América do Sul, tá? Então, grande parte dos produtos exportados vão passar por esse porto, ou dos produtos importados. Lembra que eu já dei aquele exemplo que se eu quiser comprar um livro na Amazon ou de qualquer outra loja, né, internacional, né, que vai chegar num porto, talvez por avião ou por um navio cargueiro, tá? Mas se chegar por um navio cargueiro, vai chegar num porto, tá? Então, tá aí a importância dos portos de modo geral e principalmente do Porto de Santos. Dá uma olhada, galera, nessa imagem, ela é um porto gigantesco. Eu não sei se vocês já foram para Santos, tá? Reparem no tamanho do carro, tá? Se comparado ao tamanho do container, o tamanho desses grandes guindastes, desse grande galpão onde se guardam algumas mercadorias, tá? É muito, muito, muito grande, tá? E o Porto de Santos, ele é muito importante, tá? Historicamente, inclusive. O Bernardo, quando falou um exemplo de São Paulo, ele falou do café, tá? E daí a gente vai falar do café logo depois que falar do ouro, tá? Começando então do ouro. Agora sim, página 136, galera. Capítulo 11, ocupação da região sudeste, tá? Eu gosto sempre de ler aquele quadradinho que tá ali embaixo do capítulo 11. Acho que eu nunca fiz isso com vocês, né? Mas do que esse capítulo vai falar, tá? E o que é importante a gente, quando terminar o capítulo, a gente saber se a gente aprendeu, tá? Vai falar sobre as atividades econômicas que impulsionaram, que foram a causa da ocupação na região sudeste, tá? Vai falar sobre a importância das ferrovias, tá? Vai falar sobre a mão de obra utilizada na exploração do ouro e do cultivo do café. Será que foi a mesma mão de obra? Os mesmos trabalhadores que foram trabalhar nesses lugares? E, por último, o quarto ponto desse capítulo vai falar algumas características da população, tá? Beleza? Por exemplo, ao final do capítulo eu posso fazer uma prova e perguntar: fale algumas características da população da região sudeste. E daí é o que vai estar aqui nesse capítulo 11, beleza? Ou fale sobre a importância da ferrovia para o desenvolvimento da região sudeste. É um dos temas que a gente vai tratar aqui, beleza? Então, começando ali, página 136, né?
sobre esse momento histórico, né? O Brasil, os colonizadores chegam no Brasil, então, e inicialmente eles começam a explorar região Nordeste. Tudo que eles veem na frente tudo que eles veem, né, disponível e de grande valor da região Nordeste, certo? Vão pessoas para a região Sudeste? Sim, porque hoje é chamado região Sudeste, né? Lembrem que essa divisão não existia no período colonial, galera, tá? Então, eles ocupam essa área? Sim, ocupam, tá? Helena, ligada aqui, o que você está mandando áudio? Não estou mandando áudio, prof. Mas eu estava assim com seu microfone, achei que você estivesse cantando, até fazendo performance. Tá, tá. Beleza. Então, presta atenção, querida. Tem gente na região Sudeste? Tem, tá? Mas só vai se desenvolver mesmo, Evelyn, presta atenção, tá? No fim do século XVII, tá? Então, com o quê? Com o ouro. Com o ouro que é explorado na região de Minas Gerais, onde hoje é o estado de Minas Gerais, tá? Reparem ali, o período do ouro. Por causa da grande atividade mineradora, tá? A região que hoje pertence ao estado de Minas Gerais tornou-se um importante centro econômico no início do século XVIII, tá? Tinham cidades ali que se chamavam Vila Rica, tá? Se chamava Mariana, se chamava São João del Rei e não foi nesse Mariana que teve aquele desastre um ano aí? Sim, para você ver que é uma cidade que já existia no período, né, ali no século, na verdade, 18, com esse grande desenvolvimento, já tinha esse nome, Helena, certo? Então, tinha São José del Rei e São João del Rei, tá? Reparem que algumas cidades mudaram de nome, né? Olha só, Vila Rica hoje se chama Ouro Preto, tá? Mariana permanece com o mesmo nome. São José del Rei se chama Tiradentes, tá? E São João del Rei permanece chamando São João del Rei, tá? São as 4 principais cidades, são as 4 cidades mais importantes desse período, do final do século XVII para o começo do século XVIII. São as cidades que mais se desenvolveram, que tiveram uma exploração maior de minérios, tá? Tudo bem até aí, né? Alguém ligou o microfone, queria falar alguma coisa? Enfim. Aí vem o que a Helena falou e complementou. Alguém falou, não sei se foi a Helena, que a capital, que antes era Salvador, né? Ela veio para Baía de Guanabara, ali para a região, né? De Rio de Janeiro, onde hoje se chama Rio de Janeiro, tá? Que período foi isso, galera? A Sofia leu pra gente, ali no quadrado alaranjado da página 135. No período de 1763, tá? Até 1960, a capital foi, então, Rio de Janeiro. Por quê? Por causa da exploração de minérios, por causa da importância desses minérios, tá? Para a metrópole, certo? Era muito importante Portugal ter esse ouro, ter esses minérios, para se fortalecer enquanto país europeu, certo? Então, ficar próximo, né? Ficar nesse nesse escoamento, né? Porque era pelo mar, né? Então, ficar nesse meio do caminho, tá? De Minas Gerais e Portugal era muito importante. Beleza? Tá aí o motivo pelo qual, então, mudou a capital, certo? Então, já falei ali, o maior volume de produto vinha de Minas Gerais, mas o ouro também foi explorado em Goiás e em Mato Grosso. Se liguem que Goiás e Mato Grosso, hoje, nessa divisão do IBGE, fazem parte da região centro-oeste, não faz parte da região sudeste, tá? Mas vinha grande parte de Minas Gerais. Tá? Da região ontem eu estava vendo um vídeo falando sobre um desastre que aconteceu em Goiás, eu acho, Goiânia. Só aquele negócio que, tipo, era um pó que tinha lá, era um pó radioativo, que aí, eu não sei o nome do negócio que aconteceu lá. Do Césio 36. Isso, é isso aí.
Onde que você viu falar, Helena? Eu tava vendo um vídeo na internet. Isso mesmo. Sim, foi muito marcante. Tiveram muitas pessoas que tiveram problemas de saúde, né, após esse acidente. Tiveram muitas pessoas que migraram, que saíram dessa região por conta desse acidente. Não foi no Você Sabia, foi uma menina. E aí eu lembrei disso porque a menina tinha falado que eles tinham levado os pacientes para tratar no Rio. Sim, os grandes centros do Brasil, né, São Paulo e Rio de Janeiro, no momento desse acidente, ajudaram, né, enfim, tentaram resolver e fazer tratamentos. Sim. Então, vamos lá, gente. Então, como eu estava falando, né, áreas onde hoje, cidades onde hoje é Goiás e Mato Grosso, né, também estavam nessa rota de mineração. Reparem nesse mapa que eu estou projetando na tela para vocês, que eu vou projetar agora para vocês, que é o mesmo mapa que está na página 136. Evelyn, você está prestando atenção? Ok. Você está com um problema? Você não pode mostrar nem metade do seu rosto? Não é uma regra minha, é uma regra da escola? Enfim. Vamos lá. Então... Yuri, depois fica no final da aula que eu quero falar contigo, tá? Então, esse mapa, gente, trata exatamente da exploração mineral, né? No século XVIII, tá? Vejam, então, né? São Sebastião do Rio de Janeiro, tá aqui, né? Era o nome que Rio de Janeiro tinha antes, no momento em que ele foi a capital do Brasil, certo? E de todas essas regiões, então, vinham os minérios, tá? Reparem que as áreas conhecidas eram apenas essas que estão em roxinho, tá? Acompanhando o que está na legenda, né? As áreas sob influências de cidades e vilas, o que está em alaranjado, certo? Repara, gente, o Nordeste mesmo, olha que interessante, a gente acabou de trabalhar Nordeste, né? Sabia-se da existência, né? Era conhecida essa área aqui, ó, durante esse período do século XVIII, tá? Mas onde tinha influência, onde tinha pessoas mesmo morando, eram apenas nessas áreas alaranjadas, tá? A mesma coisa em outras regiões do Brasil, ó, expandindo um pouquinho, né? Do que a gente está tratando agora especificamente. E reparem a região sudeste, né? Tinha-se conhecimento, então, toda essa área roxa, né? Cinza clarinho, não sei como é que está sendo projetado para vocês, mas a influência das vilas e cidades era limitada nessa parte alaranjada, tá? Aqui, então, em centros de mineração, olha só, tudo concentrado, né? E as rotas, então, de bandeiras para aprisionamento de indígenas. Opa, indígenas. Lembra que a gente falou lá em cima, lá no começo do capítulo, né? Aqui, ó. A mão de obra utilizada na exploração. Sim, a gente vai ver que com essas bandeiras, com essas entradas, né? Com esses desbravamentos que aconteceram no interior do Brasil, tá? O objetivo era justamente chegar aos indígenas para que eles fossem essa mão de obra escrava, tá? E na setinha verde, então, tá? A rota de bandeiras para buscas de minério. E muitos, né? E muitos desbravamentos chegaram em boas áreas que foram bastante exploradas, tá? As principais cidades, então, de exploração minerais estão nesses pontinhos aqui pretos, né? Eu já li algumas das principais cidades para vocês, né? Falei já dos nomes que mudaram, certo? E o porto de escoamento, que estava onde? Estava aqui em Paraty, tá? Olha a importância histórica de Paraty, tá? Justamente o escoamento desses portos. Não tinha o Porto de Santos ainda, beleza? Então tá. Dando sequência, gente, ao que a gente estava falando. Página 137,
tá? A Ana caiu da ligação, tá? Ela Quem? caiu do Meet, ela pediu pra gente avisar. Quem? A Ana Clara. Tá bom. Obrigada. Na página 135 vai começar falando, então, da população indígena, né? Que foi obrigada, foi escravizada, né? Obrigada a trabalhar, então, nessas áreas de mineração, certo? Pessoal, é desse momento histórico que surge a questão do charque, tá? Alguém já ouviu falar em charque? Sabe me dizer o que é charque? É carne, né? É uma carne, perfeito. Qual é a característica dessa carne? É uma carne frita, cozida? Não, é salgada. É bem salgada. Isso, é uma carne salgada. Por que a carne era salgada, será, gente? Lembrando de vários processos históricos. Sim, Bernardo, ela também recebe o nome de carne seca. Posso falar por quê, Bruno? Pode? Era por causa que o sal, ele tirava a umidade. O sal, ele era usado para aumentar o tempo que podiam guardar ela, entende? Era meio que um conservante que eles usavam. Perfeito. Isso mesmo. O sal conserva, o Henrique escreveu ali no chat também. Isso mesmo, tá? Ela durava mais tempo. Era importante durar mais tempo a carne, uma vez que não tinha geladeira? Claro que era, né? Se a carne é uma fonte de proteína que daria energia para as pessoas, né? Sejam elas trabalhadoras ou não, certo? Era importante ter carne por bastante tempo. Então, a maneira de salgar, né? Fazia com que isso se mantesse. Tá? Então, vejam, pessoal, ali no segundo parágrafo da página 137 vai falar sobre isso. Para abastecer com alimentos e outros produtos a população que chegava na região das minas, tá? Novas áreas começaram a ser ocupadas para a produção agrícola e pecuária, principalmente no norte do estado de São Paulo. E foram criadas as rotas de tropeiros que levavam charques e moares. Tá? Gente, lembra que eu falei já do desenvolvimento de cidades ao redor de fortalezas, por exemplo, quando eu falei do Nordeste, né? Uma fortaleza de defesa, né? Desse território, uma fortaleza construída por Portugal para defender esse território, né? Aos poucos, ao redor dessa fortaleza, tá? Você vai ter o desenvolvimento de pequenas agriculturas, pequenos comércios, né? Pequena criação de animais, para quê? Para alimentar aquela população que trabalhava no forte, aqueles militares que trabalhavam no forte, tá? Isso vai acontecer num processo histórico do mundo todo. Quando você tem a criação, o desenvolvimento, tá? De uma empresa, você vai ver que ao redor dessa empresa vão ser criados, construídos vários comércios e várias estruturas para atender a população dessa empresa, ou para atender a economia daquele lugar, tá? Deixa eu dar um exemplo mais próximo. O supermercado Forte, aqui na região sul de Florianópolis, aqui no Campeche, tá? Não existia muita coisa por ali. A gente viu que, com a chegada de um grande supermercado, né, Helena? Com a chegada de todas aquelas construções que tem ali ao redor, muitas outras tipos de comércio foram crescendo. Muito desenvolvimento, muita infraestrutura foi construída, foi pensada para essa região. Agora tem um casas d'água gigante um pouco mais para lá. Fiquei sabendo. Isso mesmo, Bernardo. Então, voltando lá para o Brasil Colônia, né? Tinha mineradores, os trabalhadores tinham que se alimentar, começou, então, a se desenvolver pequenas agriculturas, né? E pequena criação de animais, tá? No norte de São Paulo, certo? E esses animais, muitas vezes no lombo, né? De mulas, no lombo de cavalos, se levava, então, que eram os tropeiros, né? Se levava esses alimentos para os mineradores, tá? Até aí tudo bem, né? Terceiro parágrafo, gente. No período de mineração do ouro, as cidades ganham dinamismo. O que é isso? Elas se tornam movimentadas.
Tudo bem, Grazi? Está acompanhando aí? E a forma de povoamento predominante foi urbana, isto é, as atividades das cidades se desenvolveram mais rapidamente que as rurais, e já havia uma rede de comunicação entre elas, através das estradas que ligavam as áreas de mineração em Minas Gerais aos portos de Rio de Janeiro e de Paraty, tá? Dá uma olhadinha ali na Estrada Real, gente, certo? Que envolvia, então, cidades de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Até hoje, esse trecho Estrada Real é uma trilha, é um passeio que muitas pessoas fazem, normalmente de off-road, né, de 4x4, ou de bicicleta, de mountain bike. Então, é uma rota de turismo também, hoje em dia, para se pesquisar um pouco da história, para se conhecer um pouco da história desse momento do século XVIII, tá? Então, envolve a cidade de Diamantina, Sabará, Ouro Preto, Tiradentes, Petrópolis, Guaratinguetá, Paraty, Rio de Janeiro. Certo? Então, as cidades se desenvolveram. Elas conseguiam se desenvolver sozinhas? Não. Elas tinham essa rede de contato com outras cidades. Teve-se, então, um crescimento, um desenvolvimento urbano, tá? Para finalizar, gente, o último parágrafo dessa página. As cidades brasileiras do período colonial eram muito parecidas com as cidades portuguesas. Caracterizavam-se por sobrados residenciais geminados, colados um ao lado do outro. Isso aí a gente sabe que aqui em Florianópolis também se repete, na região de Santo Antônio de Lisboa, na região do Ribeirão da Ilha, tá? Além disso, construídos rente à calçada, pertinho da calçada, né, sem recuo na frente e com o quintal nos fundos, tá? Havia também algumas pequenas hospedarias, né, lugar para se hospedar, hotéis, né, lojas, armazéns, sapatarias, às vezes joalherias, oficinas de escultura, ou seja, já era um comércio que tinha como matéria-prima os minérios, né, o que era retirado das minas. Em cidades como Ouro Preto e Tiradentes, muitas construções com estilo colonial permanecem preservadas, tá? E quem cuida dessa preservação é o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Artístico, Histórico-Artístico Nacional, certo? São residências, são estradas que são tombadas. O que é tombado? Tá ali do ladinho, né? É um ato administrativo, né, depois de pesquisado, depois de comprovado que aquele lugar foi importante historicamente, teve uma importância para um desenvolvimento de um povo, certo? Ele deve ser preservado, ele deve ser cuidado, tá? E, se necessário, restaurado, né? Sofrer reformas, mas mantendo sempre a fachada original, as características originais, tá? Aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente tem vários casarios antigos tombados, né? Só para dar um exemplo, o Palácio Cruz e Souza é um deles, tá? Porque conta, então, o processo histórico de Florianópolis, tá? Vejam ali as casinhas da imagem, né, de Ouro Preto, não sei se vocês conhecem a região de Ouro Preto, Tiradentes, tá? Que os sobrados, né, e a maneira das casas geminadas, uma colada à outra, né, a gente percebe que se repete em outras cidades do Brasil, né, inclusive aqui em Florianópolis também. Essas casinhas aqui dessa imagem, da página 137, são muito parecidas, por exemplo, com os sobrados que a gente tem ao redor da Praça 15, tá? Só para fazer uma relação com o que a gente vê aqui em Florianópolis hoje em dia, certo? Na próxima aula, a gente vai falar sobre o período do café, tá? Hoje a gente fica por aqui, beleza? Yuri, fica na aula que eu quero falar contigo, por gentileza. Quem tiver alguma dúvida, tá? Manda um e-mail, se comunica comigo. Mas sexta-feira a gente corrige o questionário. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Alô, beijo, beijo. Alô. Tá?